Você já se perguntou por que algumas pessoas ficam ricas enquanto outras lutam com dívidas? Descubra os segredos sobre como o dinheiro realmente funciona. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem acumular riqueza enquanto outras continuam lutando com dívidas e despesas intermináveis? Por qual motivo você nunca aprendeu sobre dinheiro na escola? O que você nunca aprendeu sobre dinheiro em toda a sua vida você aprenderá nesse rápido vídeo. Prepare-se para uma jornada de descoberta, onde desvendarei segredos sobre o funcionamento real do dinheiro, que vão além da simples economia. Vamos mergulhar no mundo das finanças pessoais, empreendedorismo e muito mais. Você está pronto para mudar a maneira como pensa sobre o dinheiro? Então fique comigo, porque esta é uma conversa que você não vai querer perder. Você conhece o lutador de boxe Mike Tyson? Pois é, ele foi o maior lutador de boxe de todos os tempos, ganhou milhões de dólares em toda a sua vida. Estima-se que ele tenha faturado mais de 300 milhões de dólares durante sua carreira. No entanto, ele declarou falência em 2003 com uma dívida de 30 milhões de dólares. Pergunto, por que muitas de nossas ações e motivações na vida são impulsionadas por um desejo desenfreado por acumular dinheiro? Diga-me por que você deseja tanto, quando o verdadeiro desafio parece ser nossa habilidade de administrá-lo. Aprenda uma grande lição: o dinheiro não aceita desaforo. Há 20 anos, ouvi essa frase que transformou minha vida. O dinheiro é um excelente funcionário, mas é um péssimo patrão. Aprenda a dominá-lo ou ele vai dominar você. Poucas pessoas aprendem sobre dinheiro desde a infância. Você, provavelmente, não aprendeu. Eu não aprendi sobre dinheiro na infância. Comecei a estudar o assunto bem mais tarde. Se você tem mais de 18 anos, não se preocupe, ainda dá tempo para aprender. Muitas pessoas estão endividadas, um fardo invisível que pesa sobre os mais vulneráveis da nação. É claro que essa não é a realidade de todos, mas considere por um momento sua própria atitude em relação ao dinheiro e como o dinheiro se manifesta em sua vida. O que é dinheiro para você? Quando você recebe alguma quantia, quanto tempo ele fica em sua posse? Provavelmente ele sai muito rápido da sua mão, não é verdade? Isso o deixou em uma situação vulnerável, que o aproximou de um esquema para ganhar dinheiro rápido. É nesse momento que você vai ver uma propaganda de um guru dizendo que você pode ficar rico se você comprar o curso dele. No começo, este canal não era destinado a este tema. Mas como alguém pode se tornar poderoso se não consegue controlar seu próprio dinheiro e fazê-lo trabalhar a seu favor? A pedido de pessoas de diferentes países, decidi compartilhar o conhecimento que funcionou para mim nesta área. Entendo que nossas percepções sobre o dinheiro frequentemente têm mais importância do que nossa capacidade de ganhá-lo. Principalmente quando nossos próprios cérebros nos impedem de alcançar a liberdade financeira. Faz diferença ganhar mais de 6 dígitos por ano se até o final do ano sua conta estiver vazia? Onde isso se encaixa? É hora de desvendar esse mistério e, além disso, encontrar uma maneira melhor de compreender o dinheiro. A verdade é que fomos ensinados a ganhar dinheiro e gastá-lo logo em seguida. Na verdade, deveria ser ganhar o dinheiro, investir uma boa parte, poupar e só depois gastar. Agora, pense, o que é, ou melhor, o que o dinheiro representa quando você faz uma compra na internet. Quando você é pago pelo seu tempo trabalhando em um emprego. Qual é o significado do dinheiro nestas transações? Dinheiro é geralmente considerado como um meio de troca que torna mais fácil comprar e vender coisas entre as pessoas. Mas essa definição não explica completamente o significado do dinheiro. A melhor maneira de ver o dinheiro é como uma expressão de valor. Você entrega uma certa quantia de dinheiro para comprar algo porque você percebe que seu valor é equivalente à quantidade de dinheiro que você entregou. É claro que o preço muitas vezes não é determinado por você como um indivíduo, mas pelo mercado como um todo. Nesse momento, concentre-se neste ponto: dinheiro é igual a valor. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes damos ao dinheiro um significado moral. O dinheiro é a raiz de todo mal. Essa é uma citação que tenho certeza que você já ouviu falar, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Às vezes, alguém olha para uma pessoa que parece ter muita riqueza e presume que foi sorte ou desonestidade, sem considerar que a pessoa pode ter gerado valor para conquistar esse dinheiro. Entendendo que para ganhar muito dinheiro tem que gerar muito valor, essa é a melhor maneira de entender que o dinheiro não é necessariamente mau, nem torna uma pessoa má.
Com certeza existem coisas como golpistas que convencem você de que o que eles têm para vender vale a pena, mas isso não diz muito sobre o dinheiro, mas da própria pessoa em si. O dinheiro simplesmente abre suas opções e amplia seus horizontes. Suas escolhas financeiras refletem suas próprias convicções morais. O dinheiro é, portanto, uma expressão de valores. O dinheiro apenas amplia o que a pessoa já é. Se uma pessoa ficou arrogante quando conseguiu uma certa quantidade de dinheiro, é porque ela já era assim a vida toda. Só nunca demonstrou. Agora que ela tem dinheiro, isso ampliou o que ela já era. Se uma pessoa é humilde sem dinheiro, com dinheiro, ela se tornará ainda mais humilde, porque o dinheiro só amplia o que a pessoa já é. O dinheiro é um amplificador. Neste momento, você pode adicionar esse novo conceito ao dinheiro. Pode vê-lo como um amplificador. Como isso impacta quem vive com um salário apertado ou está atolado em dívidas de cartão de crédito? A simples ideia de dinheiro igual a valor não causa mudanças reais. Posso ajudá-lo a ver o dinheiro de outra forma. Antes de compartilhar dicas práticas, preciso perguntar: qual é sua relação com o dinheiro? Dinheiro entra e sai da sua vida, refletindo em suas finanças. Uma maneira prática de ver isso é sua produção versus consumo, principalmente por meio do trabalho. Dinheiro sai quando você gasta em coisas como assinaturas da Netflix, carros novos, casas, viagens e muito mais. De muitas maneiras, podemos ver o patrimônio líquido de alguém como uma medida da relação entre o que consome e o que produz. Pense um momento em sua própria vida financeira. Quanto do dinheiro que já entrou e saiu dela você ainda possui hoje ou investiu em ativos? Acha que está desequilibrado ou precisa melhorar? Provavelmente ambos, mas para a maioria de nós, o maior desafio está no que gastamos. Um estudo mostrou que 98% dos trabalhadores brasileiros gastam todo o salário que recebem. Surpreendentemente, até entre aqueles que ganham 6 dígitos ou mais por ano, 1 em cada 10 também gasta tudo o que ganha. Mesmo quando se ganha bem acima da média, se o custo de vida não for controlado e o dinheiro foi todo gasto, a relação com o consumo precisa ser ajustada antes mesmo de pensar em ganhar mais dinheiro. Peço que tenha paciência comigo e com você, pois este assunto não pode ser totalmente explicado em apenas um vídeo. Aprender sobre isso leva tempo, e levei anos para compreender o que estou tentando resumir aqui. Serão necessários mais vídeos e talvez um curso para que alcance seus objetivos financeiros. O primeiro passo é entender o dinheiro e o que ele representa para você. Foi desafiador para mim perceber que o que me impedia de prosperar não era apenas o que eu não sabia, mas também minhas crenças. O que quero dizer é que, muitas vezes, precisamos desaprender, ampliar nossa perspectiva, como se retirássemos uma venda dos olhos. Fique tranquilo, não vou tentar vender nada neste vídeo. Embora estejam me pedindo para criar um curso sobre o assunto, peço que não compre nenhum curso sobre ganhar dinheiro agora. Primeiro, assista a série de vídeos que vou compartilhar aqui no canal. Se fizer isso, ao assistir todos os vídeos sobre como ganhar dinheiro e construir riqueza, certamente você se conhecerá melhor e compreenderá o que está limitando seu sucesso financeiro. Isso o levará a investir em algo que verdadeiramente o conduzirá ao sucesso financeiro e à riqueza, sem gastar dinheiro com falsos especialistas. A corrida dos ratos. Qualquer celebridade rica que já enfrentou a falência nos mostra que ganhar muito dinheiro não é o suficiente quando se tem problemas de consumo impulsivo, uma busca sem sentido e autodestrutiva. Trabalhar muito não é garantia de prosperidade. O segredo está em trabalhar da forma certa, gerando valor em vez de simplesmente vender o seu tempo. Uma outra forma de produzir dinheiro é vender produtos, pois o tempo é limitado, mas as possibilidades de venda de produtos são infinitas. Agora as coisas começam a fazer sentido. Uma verdadeira corrida dos ratos é viver no limite financeiro, sempre à beira da falência, com a sensação de que o dinheiro sã assim que entra na conta. E quanto mais responsabilidades você tem, mais perigosa essa situação se torna. A perda do emprego, um problema de saúde inesperado ou qualquer evento imprevisto pode colocar sua situação financeira em crise. Primeira lição financeira: você precisa saber onde está para saber para onde vai. O primeiro passo para organizar sua vida financeira é tomar consciência de como você lida com o dinheiro. Isso começa com o registro de todas as suas despesas mensais, como aluguel, transporte, comida, roupas, lazer, e assim por diante. É importante compreender seu comportamento como consumidor, embora essa etapa possa ser desafiadora.
Nas finanças comportamentais, isso é muitas vezes chamado de efeito avestruz, que se refere à tendência de evitar informações financeiras negativas. É aquela sensação que surge quando você evita olhar o saldo bancário após uma noitada, com medo do que pode revelar. No entanto, superar esse estágio é crucial para controlar seu comportamento como consumidor. Isso inclui a ideia de criar um planejamento financeiro, determinar mensalmente quanto pretende gastar em cada categoria e seguir esse plano. É sobre acompanhar de perto seus gastos e encontrar maneiras de reduzi-los para poder viver de forma mais econômica. Em resumo, ter um estilo de vida que permita economizar e investir parte do seu dinheiro. Também é importante destacar que, antes de começar a investir, uma prática comum em finanças pessoais é criar uma reserva de emergência. Isso significa ter uma quantia específica guardada na poupança para ser usada em situações imprevistas, o equivalente a 3 a 6 meses de despesas. A noção de viver dentro das suas possibilidades é fundamental. Por que optaríamos por fazer o contrário? Por que escolher um estilo de vida que não podemos sustentar? Poderíamos abordar toda uma discussão sobre os preconceitos cognitivos em outro vídeo. Apenas para esclarecer, vieses cognitivos são atalhos mentais que afetam nossas decisões diárias sem que percebamos. Um exemplo comum é o viés de confirmação. Pense em alguém que acredita fortemente em uma ideia e, ao procurar informações na internet, encontra dados que confirmam sua crença, reforçando o que já pensava. Isso ocorre porque tendemos a buscar e lembrar informações que confirmam nossas ideias pré-existentes. Esses vieses cognitivos podem afetar nossas escolhas financeiras, de investimentos e até nossos hábitos de consumo. É fundamental reconhecê-los e considerá-los ao tomar decisões financeiras mais conscientes. O efeito avestruz é apenas um dos fatores que podem impactar suas finanças. Há uma tendência de preferir recompensas imediatas em vez de recompensas maiores no futuro. Segunda lição financeira: não gaste o dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa para impressionar pessoas que não gosta. Em vez de economizar para um futuro investimento, você compra algo novo na maioria das vezes, mesmo sem precisar. Essa compra é muitas vezes motivada pelo desejo de impressionar pessoas que não lhe importam. Você segue a tendência de compra dos outros apenas para evitar a sensação de ficar para trás. Confesso que quase caí nessa armadilha no mês passado quando alguém que conheço comprou um carro novo. Por um momento, pensei em pesquisar para comprar um carro novo também. Lembre-se, sou igual a você, talvez a única diferença seja a quantidade de vezes que já cometi erros no passado em relação ao dinheiro. Cometi muitos erros, mas aprendi com eles. Hoje sei como avaliar se um gasto está alinhado com o meu propósito ou não. Comprar um carro agora não está alinhado, então desisti da ideia. Mesmo porque eu não preciso de outro carro. Não preciso provar nada a ninguém, levo isso muito a sério. A única pessoa que precisa estar satisfeita com a minha vida sou eu. A pressão social. Quando seu vizinho compra um carro novo, você compra um também. Eles compram roupas caras, você quer comprar também. Eles reformam a casa, você também faz. Tudo para impressionar os outros devido à pressão social. No mundo de hoje, não são apenas vizinhos reais, mas muitos outros, todos vulneráveis à aprovação social. Realmente não nos importamos com o que as outras pessoas pensam de nós, mas o problema é que medimos nossa autoestima pelo número de pessoas que gostam do que postamos nas redes sociais. Para ser claro, não estou dizendo que comprar uma peça de roupa cara, uma joia ou um carro novo seja uma coisa ruim. Nem acho que consumir seja uma coisa ruim. O objetivo deste vídeo não é para filosofar sobre as repercussões de uma visão materialista do mundo. Trata de chamar a atenção para quem você é como consumidor. Seja, não pareça. Você se preocupa mais em aparentar ter dinheiro ou em realmente tê-lo? Cuidado, que esse negócio de ser rico de mentirinha pode te deixar pobre de verdade. Se você me vê agora, enquanto estou construindo 10 novos negócios de 10 milhões por ano, você diria que sou pobre. E mesmo depois de concluir essa fase da construção, ainda parecerei pobre, pois não vivo tentando mostrar o que sou, apenas sou. Não me preocupo com o que vão pensar de mim. A corrida dos ratos não se resume a trabalhar 8 a 10 horas por dia em um emprego, mas a viver toda uma vida perseguindo coisas que você realmente não necessita, apenas para manter as aparências ou satisfazer desejos imediatos.
É a incessante busca por bens materiais que, no fim das contas, não agregam significativamente à qualidade de vida sua nem daqueles que você ama. Decidir fazer este vídeo foi desafiador, você sabe por quê? Porque, embora 99% das pessoas afirmem que desejam enriquecer, 95% delas evitam falar sobre o assunto. Se você chegou até aqui, saiba que é alguém único e tem tudo o que precisa para prosperar financeiramente. Está no caminho certo para a riqueza. Ainda temos muito o que discutir sobre esse tema. Mas não se preocupe, este vídeo não chegou ao fim. Apenas gostaria de dizer que se algo até agora não ficou claro ou se você deseja que eu explique de outra maneira, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários quais são suas maiores dificuldades ou dúvidas sobre o assunto. Agora, como agradecimento por ter chegado até aqui, quero te dar um presente prático. Aqui estão algumas etapas práticas que você pode seguir para transformar sua relação com o dinheiro e começar a enriquecer em 6 meses ou menos. Compreenda que enriquecer não começa somente quando você tem 1 milhão na conta bancária, mas sim, no momento em que inicia sua jornada. Passo 1. Tome consciência. Comece anotando todas as suas despesas mensais e identificando para onde seu dinheiro está indo. Isso ajuda a compreender seus gastos e encontrar áreas onde pode economizar. Passo 2. Crie um orçamento. Usando as informações que você coletou, estabeleça um orçamento mensal definindo o quanto planeja gastar em cada categoria. Certifique-se de segui-lo. Passo 3. Valorize o que é mais importante do que o consumo. Lembre-se de que dinheiro representa valor. Concentre-se em criar valor em vez de apenas gastar. Faça a si mesmo a pergunta: suas compras realmente acrescentaram valor à sua vida? Outra maneira de formular essa pergunta é: eu quero ou eu preciso? Quando estiver tentado a justificar uma compra, questione sempre a si mesmo: isso realmente agrega valor à minha vida? Passo 4. Viva com menos do que você ganha. Evite adotar um estilo de vida que esteja além das suas possibilidades financeiras. Isso envolve gastar menos do que você ganha e fazer economias de forma consistente. Passo 5. Estabeleça uma reserva de emergência. Mantenha economias equivalentes a 3 a 6 meses de despesas em uma conta de poupança como uma precaução contra imprevistos financeiros. Passo 6. Fuja da pressão social. Não permita que a pressão social o influencie a gastar dinheiro em coisas não essenciais. Não compre para impressionar os outros ou competir. Passo 7. Invista em vez de gastar. Pense em direcionar seu dinheiro para ativos que podem gerar renda passiva, como ações, imóveis ou seu próprio negócio, em vez de gastá-lo em itens de consumo de curto prazo. Passo 8. Aprimore sua educação financeira. Continue se aprofundando em conhecimentos sobre finanças pessoais e investimentos. Quanto mais você aprende, mais preparado estará para tomar decisões financeiras bem fundamentadas. Transformar sua relação com o dinheiro requer disciplina, autoconhecimento e paciência. Não espere ficar rico da noite para o dia, mas ao seguir esses passos e manter o foco em criar valor e gerir suas finanças com responsabilidade, você estará trilhando o caminho para uma vida financeira mais sólida e próspera, como eu mesmo experimentei na minha vida. Lembre-se de que a riqueza não depende apenas do quanto você ganha, mas de como você administra e utiliza seu dinheiro.